Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e no vídeo de hoje vou fazer uma comparação, sobre o El Malefício de 1983 e o El Malefício de 2023. Vamos ver quais são as suas diferenças e quais suas semelhanças. Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anisérie. Então, El Malefício, de 1983 é com Ernesto Alonso e a Jaqueline Andere. E o El Malefício de 2023 é com Fernando Colunga e com a Marlene Favela. Então nós vamos ver uma história assim um pouquinho diferente, até começando pela idade. Porque o Henrique, do El Malefício 1983, ele é mais velho. E a Beatriz também é mais velha. Já o casal, de 2023, do El Malefício, Fernando Colunga e a Marlene Favela, são mais jovens. E o Henrique, de 1983, ele é uma pessoa muito má. E ele tem 3 filhos. O primeiro filho, o Raul, ele teve uma feiticeira. Depois ele casou e teve 2 filhos, o Jorge e o César. E ele, para afastar, para ficar só com os filhos, ele pegou a nora, a esposa dele, e induziu ao alcoolismo para ficar só com os filhos. Só que ali, a casa dele, tem feiticeiras, tem bruxas, tem muita maldade. Aí vamos ver o Henrique de Martino, que é o Malefício de 2023. O Henrique é o pai do Raul e do Jorge. O Raul não sai de casa, é aquele filho que é revoltado porque a mãe se suicidou. E aí a gente vai depois conhecer essa história, que realmente a mãe dele teve que suicidar para proteger os filhos, Tanto o Raul quanto o Jorge. O Jorge é amigo do pai. E você vê que os dois, tanto o Henrique de Martino e o de 1983 e o Henrique de Martino de 2023, vão casar com a Beatriz, Vai ter a Vicky e o Juanito e vão levar para a casa deles. Só que aí tem outra diferença, Eles se tratam de maneira diferente. O Henrique, de 2023, ele conquista a Beatriz. Ele se apaixona pela Beatriz. E ela por ele. Faz um casal bonito, o que não acontece em 1983. Ele faz rapidamente com que ela se case com ele, mas você vê que eles não são um casal. Não existe nada disso. E todos os dois Henriques, são adoradores de Baal. Eles adoram o quadro. Então você vai ver que quando as 2 Beatrizes, vão morar na casa dos 2 Henriques, você vai ver que a vida dos filhos dela e a vida delas mudam. Só que a Beatriz de 1983, ela deixa mais as coisas passarem, ela finge que não vê. E essa Beatriz, o marido dela, o Ricardo, não morreu. Ele largou ela, fingiu que morreu, mas quem morreu foi o irmão dele. Então ele assume o papel do irmão gêmeo dele para voltar. Então você vai ver que esse Juanito de 1983, ele vê coisas do passado. Esse Henrique de 1983, além dele ser muito mal, ele tem, fala muito de vidas passadas, de outras existências que ele já teve. Ele usa o Juanito para isso. E o Jorge é muito mal, porque ele quer o Jorge como sucessor. Mas o Jorge, ele faz altas maldades, ele desafia o Baal e estupra a Vicky, fazendo com que a Vicky tenha um filho, que já é diferente, e se casem. Na de 2023, a Beatriz ela casa, por amor, os 2 formam um casal lindo. Esse Jorge não é tão mal assim. Ele, a princípio, ele é só um cara que quer levar a vida na farra, na bagunça. Gerardo, que é um homem que fica do lado do Henrique, quer tirar os filhos dele do lado dele. Então ele mostra pro Raul, como a mãe morreu, que a nora se suicidou por causa do Baal, fazendo criar a revolta, fazendo com que o Jorge queira ser o substituto do pai. Isso, esse Jorge também acaba matando uma namorada para dar pro Baal, que não adianta nada, estupra a Vicky, mas a Vicky nessa novela de 2023 não fica grávida e nem casa com o Jorge, E o pai, o Ricardo, o marido da Beatriz, e o pai da Vicky e do Juanito não aparecem.
E existe, né, nas 2023, a escola, porque o Juanito, né, de 2023, ele sofre bullying na escola, então ele recebe um monte de recados no caderno, um monte de coisas, e acaba que o Henrique tira ele da escola e coloca em outro colégio, onde a Dolores, que é uma das seguidoras de Bael, vai fazer a cabeça, porque em 2023, quando eles foram perguntar para o Bael falou que o sucessor, né, na visão ali que eles tiveram, é o Juanito. Coisa que o Henrique não gostou, porque o Henrique está apaixonado pela Beatriz, então ele não quer que o menino seja o sucessor dele. Então o que o Henrique faz? Ele retarda a linha de sucessão, causando muita confusão. E o Henrique, de 1983, ele não está nem aí para nada. Ele não pensa exatamente no Juanito para ser sucessor. Ele quer as coisas dele, ele queria a família dele. Infelizmente, os filhos dele não deram certo. E como ele tem que dar alguém em sucessão, o que ele faz? Ele vai tentar pegar uma pura do Juan. Fora que o Juan de 1963 não vai para a escola especial, nada disso não, tá? Não existe isso não. O que acontece é que depois, quando o Henrique vê que ele não tem mais saída, que ele tem que entregar alguém para a sucessão, ele não tem, então ele conversa com o quadro, né? Que o Henrique de 1983, ele fica conversando. E é uma pessoa só. Não existe Henrique e Bael. Ele é uma pessoa só. O Henrique do Ernesto Alonso, ele não tem dúvidas, tá? Do que ele quer, ele em momento nenhum ele tem dúvidas. Ele nunca se apaixonou pela Beatriz, tá? Enquanto o Henrique de 2023, o Fernando Colunga, ele se apaixona pela Beatriz e ele tem dúvidas. Existem duas pessoas. Existe o próprio Henrique e existe o Henrique com o Bael. Coisa que não existe isso na primeira, tá? E na segunda, em 2023, o Henrique tem dúvidas do que ele fez foi certo. Depois que ele conhece a Beatriz, a vida dele muda. E ele vê que nada do que ele fez foi certo. Então, quando vai ter que acontecer a sucessão, o que o Henrique do Ernesto Alonso pensa? Ah, vou pegar o Juanito, porque ele é uma pura, e voltar para Bael. Então ele faz, hipnotiza lá o garoto, leva o garoto para lá para ter a sucessão. Aí coloca o menino lá sentado. Nisso o pai dele chega, o Ricardo, né, que já apareceu, e tira ele correndo e leva ele embora. Quando chega o Henrique, cadê o garoto? Não tá. Aí o que acontece? O Henrique fica parado, o quadro vai do armário, pum, se fecha, cai tudo pega fogo, o Henrique pega fogo, ele fica parado como se ele fosse pro inferno, ele aceitasse tudo aquilo que tá acontecendo. E aí, põe fim, aí você vê o quadro com os olhinhos assim brilhando no fundo. Então, o Henrique, de 1973, ele não se arrepende, ele não se apaixona pela Beatriz. E ele só sugere o Juanito para o final porque ele não conseguiu um sucessor. E o marido da Beatriz aparece e ajuda a salvar o filho. E a Beatriz e o marido ficam juntos. Então, aí vai se ter, né? Todos dois têm a tal da organização. Só que a do Henrique de 2023 tem o Gerardo, que quer o mal dos filhos dele, só que ele não consegue. Vai ter um padre, o padre Caetano, que vai ajudar. Vai ter outras pessoas. E você vai ver aquele lindo amor, né? Que o Henrique não poderia ter. A Vicky, mesmo sendo estuprada pelo Jorge, ela não fica grávida e nem tem que casar com ele, tá? O marido da Beatriz não aparece, tá? Não volta, morreu mesmo, ficou por lá. E você vai ver que vai ter o padre Caetano que vai ajudar, né? Porque ali no caso o sucessor realmente é o Juanito. Só que o Gerardo quer que seja ele próprio, ele mesmo, porque ele acha que foi injustiçado desde a época que o Bael escolheu o Henrique, que o Bael tinha que ter escolhido ele. Então tudo ele arma para cima do Henrique. Então você vai ver que no final, né, esse Jorge, esse filho dele, faz tanta coisa errada que é morto pelo Gerardo. Quando o Henrique chega, tá a maior confusão, tá a Vicky, tá o Juanito, tá a Beatriz, aí aparece o padre, vai lá jogar água benta lá em todo mundo, vai jogar as coisas, começa tudo a cair e sai o Bael do quadro. Então vai ter aquela briga, uma coisa que não teve na primeira novela. O Henrique briga com o Bael. Os dois são duas pessoas diferentes. Tá o Bael e tá o Henrique.
vai todo mundo embora, todo mundo tem que sair porque tá tudo pegando fogo, o Jorge morre, aliás, o Jorge morre nas duas novelas, tá? Então, sai correndo e tem aquela briga. E quando você vê, o Henrique morreu queimado. E você vê a Beatriz triste, aí pra você ver o Dário, que não tem nada a ver, que eu nunca vi ele na reunião, aparece ele pegando o quadro, que a única coisa que sobrou na organização foi o quadro, porque o restante tudo se perdeu, os padres lá pegaram e levaram para o Vaticano, então ele pega e diz que vai guardar, vai cuidar do quadro. Aí nisso, pro final da novela, você vê a Beatriz triste, aí você vai ver na última cena o Juan, que tá indo pro quarto, fecha a luz e fala, eu não tenho medo de nada. Aí os olhinhos dele ficam preto e fim. Então, gente, assim, o final das duas novelas eu achei assim, mais ou menos parecido. Por quê? Mesmo em circunstâncias diferentes, os dois Henriques morrem, tá? Apesar que o Henrique do Ernesto Alonso, ele aceita a morte, ele vai para o inferno. O Henrique do Fernando Colunga, ele vai para o céu, ele é perdoado, tá? Ele morre para salvar todo mundo. Ele morre duelando com o Bael. Ele vai, como se diz, para o céu. O outro não. E o outro, você vai ver no final o quadro, né? Com aqueles olhinhos brilhando. E na de 2023, você vai ver o garotinho, o Juanito, com os olhinhos pretos, olhando e fim. Aí são essas as diferenças e as semelhanças. Só que, lógico, a de 1983 é muito mais pesada, ele é muito, esse Henrique é muito mal, não é a mesma coisa em 2023, onde o Henrique se apaixona pela Beatriz, isso não existe na novela de 1983, então tem essas diferenças. Então, são mais ou menos isso. São duas novelas, né, que abordam, né, como a pessoa se ganha dinheiro, vende a alma para o diabo, né, para ter poder, dinheiro, e depois vai ver as consequências dos seus atos, né, na vida através disso. Porque nem todo poder, né, você não vai ter toda a felicidade e o poder só por causa do dinheiro e de manipular as pessoas. Em 1983, o Henrique não se incomodou com isso. Mas em 2023, o Henrique sofreu na pele, né? Que nem todo o dinheiro do mundo, nem tudo que ele tinha, poderia fazer ele feliz. Então foi essa uma grande diferença que eu achei. Então é mais ou menos assim, as semelhanças e as diferenças. E aí, quem assistiu O Estranho Poder no SBT? Que se chamou O Estranho Poder aqui no SBT. E o El Malefício, que acabou agora em 2024. Deixa aí nos comentários. Qual foi melhor? O de 1983 ou de 2023? Deixa nos comentários, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Unissérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!